Pare de pagar uma fortuna por marketing. Há 5 cafés no seu supermercado, 2 vezes mais baratos que os pacotes de luxo, que são, no entanto, 100% puros. Mas atenção, em testes de pureza feitos por laboratórios independentes e análises microscópicas, esses cafés se mostram totalmente livres de fraude. Estamos falando aqui de produtos sem milho torrado, sem cevada, sem chicória, sem casca, sem palha. E sem nenhuma dessas falsificações que aterrorizaram os consumidores nos últimos anos. E antes que pensem que vou falar de produtos duvidosos ou marcas desconhecidas, sejamos claros, falamos de cafés que passaram na microscopia de impurezas, aprovados em análises sensoriais às cegas por especialistas. São apenas cafés que não investem fortunas em embalagens sofisticadas, nem em comerciais de TV com atores famosos para convencer você de que são superiores. Fomos condicionados por décadas a acreditar que um bom café deve obrigatoriamente custar uma fortuna. Nos ensinaram que o pacote de 500 gramas deve ter um nome italiano ou francês no rótulo. E que se o preço for acessível, o produto certamente está cheio de cereais moídos. Mas a realidade que os órgãos de controle e as associações de defesa do consumidor mostram é completamente diferente. Existem marcas tradicionais, algumas produzidas por cooperativas agrícolas gigantes, outras por multinacionais com rigoroso controle industrial, que oferecem pureza, frescor e um sabor honesto, sem cobrar o preço de um jantar fora. Com base em operações de vigilância sanitária recentes em vários países produtores e consumidores, onde toneladas de café adulterado foram apreendidas, vamos entender o que separa um café puro de uma mistura fraudulenta. Porque você merece saber que beber bem todos os dias não exige ser rico. Exige apenas entender os selos de certificação e fazer escolhas informadas diante da prateleira. Mas antes de revelar essas 5 categorias que merecem sua atenção, é fundamental entender como o mercado mundial de café chegou a esse ponto de desconfiança generalizada. Por que você tem medo de pagar menos pelo seu café? Por que você acha que preço baixo é sinônimo de veneno? A história é fascinante e um pouco assustadora. Por décadas, o café tradicional de supermercado sofreu com graves problemas de falsificação. Empresas inescrupulosas descobriram que podiam moer milho torrado, cevada, centeio, cascas de café que deveriam ter sido descartadas, palha e até materiais mais duvidosos. Elas misturavam tudo isso com um pouco de café verdadeiro e o vendiam como se fosse um produto puro. O objetivo era simples: aumentar o volume e reduzir drasticamente os custos de produção sem que o consumidor percebesse de imediato. Para mascarar essa mistura, esses industriais usavam uma torra extremamente escura, quase uma carbonização. Ao queimar os grãos até que ficassem pretos como carvão, eles mascaravam os sabores estranhos de cereais e de palha. Tudo se tornava um pó preto uniforme, com gosto de cinzas e amargor. Foi esse problema histórico que criou gerações de consumidores que associam o café barato a café ruim e o café tradicional ao gosto de queimado. Mas felizmente os tempos mudaram. A tecnologia de detecção evoluiu, as leis ficaram mais rígidas e a fiscalização está mais intensa. Hoje em dia é perfeitamente possível encontrar relíquias a preços baixos. Então, quais são essas 5 categorias de café puro e acessível que você encontra em todo o mundo? Vamos analisar isso em detalhes. A primeira categoria é o que eu chamo de marca de herança industrial. É aquela marca que você vê em todos os supermercados do país, geralmente em embalagens simples vermelhas, verdes ou amarelas. É a marca que os seus avós compravam. Muitas vezes, os amantes de café a criticam. Dizem que é apenas um café básico. E é verdade, é básico, mas é puro. Essas marcas geralmente pertencem a gigantes multinacionais. Essas empresas possuem fábricas com tecnologia de ponta. Elas utilizam o que chamamos de seleção óptica. São máquinas com câmeras e lasers que analisam cada grão de café que passa pela esteira a uma velocidade incrível. Se o grão estiver preto, verde, ou se for uma pedra ou um pedaço de madeira, um jato de ar o ejeta automaticamente.
Garantir 100% de café puro é um desafio técnico enorme. E essas gigantes têm dinheiro para fazer isso. Então, ao comprar essa marca histórica e barata, você não compra um café especial, mas tem a certeza sanitária absoluta de que é café e nada mais. A segunda categoria é o café de cooperativa. É um segredo que pouca gente conhece. Nas prateleiras, algumas marcas não pertencem a empresas privadas, mas a cooperativas de produtores. Olhe no verso da embalagem. Procure pela frase produzido pela cooperativa de. Por que isso é importante? Porque a cooperativa pertence aos próprios produtores. O café vem direto da fazenda, passa pela fábrica da cooperativa e chega ao supermercado. Não há intermediários duvidosos, nem negociantes que compram restos de estoque para misturar. É rastreabilidade pura. Como há menos intermediários para pagar, o preço costuma ser bem agressivo, muito menor que o das grandes marcas que gastam milhões em publicidade. O perfil desse café costuma ser robusto, encorpado e honesto. É a prova definitiva de que você não precisa de uma embalagem preto fosco com letras douradas para ter um café de verdade. A terceira categoria, e muitas vezes a mais surpreendente, é o café com embalagem ultrapassada. Falo daquele pacote que costuma ficar lá embaixo na prateleira. O design parece ter saído dos anos 80. Não é bonito, não é moderno, e é exatamente por isso que é interessante. Essa marca não gasta absolutamente nada em marketing. Sem redes sociais, sem reformulação visual, sem publicidade. Todo o custo de produção vai para o produto. Muitas vezes essas marcas sobrevivem há 30 ou 40 anos apenas graças à fidelidade dos consumidores locais, que sabem que o produto é bom. É o patinho feio da prateleira. Não o julgue pela aparência. Se você olhar os ingredientes e as certificações no verso, verá frequentemente que ele passa nos testes de pureza com facilidade. É uma escolha racional para quem quer volume e pureza, sem pagar por embalagens brilhantes. A quarta categoria é o líder de rotatividade. Aqui, trata-se de observar o comportamento da loja. Qual é a marca que mais vende? Aquela cujas prateleiras esvaziam mais rápido? Há uma vantagem técnica oculta em ser a marca mais vendida: o frescor. O café é um produto agrícola perecível. Ele oxida em contato com o ar. Um café torrado há 6 meses terá gosto de papelão e ranço, mesmo que fosse o melhor grão do mundo no início. As marcas populares que vendem paletes inteiras têm uma rotatividade de estoque ultra rápida. Isso significa que o pacote que você pega provavelmente foi torrado há apenas algumas semanas. Por outro lado, aquele pacote gourmet caríssimo no topo da prateleira pode estar lá há 8 meses, porque ninguém o compra. Entre um café comum bem fresco e um café gourmet, velho e oxidado, o café comum fresco será sempre melhor na xícara. É uma regra química básica. A quinta categoria diz respeito à composição, ao blend técnico ou ao 100% robusta. O marketing nos ensinou que apenas o arábica é bom. Isso é falso. O arábica é mais fino, mais ácido, mais aromático. É verdade. Mas o robusta é uma variedade nobre quando é bem tratada. O robusta custa menos para produzir, pois a árvore é mais resistente e mais produtiva. Não é um café inferior, é uma outra espécie. Tem mais cafeína, mais corpo e faz um creme melhor. Muitas marcas baratas são blends, com uma alta proporção de robusta. São mais baratas devido à eficiência agrícola, não porque são misturadas com milho. Se você gosta de café forte, que realmente te acorda, que encorpa com leite, não tenha medo desses blends. Eles são puros, são intensos e são econômicos. Agora que conhece essas 5 categorias, a questão crucial é como se proteger na prática diante da prateleira cercado por dezenas de marcas. Existe um protocolo de verificação em 5 etapas que qualquer pessoa pode aplicar em menos de 1 minuto. Primeiro, procure o selo de certificação. Em cada país, existe uma associação de café ou de proteção dos alimentos. Procure um pequeno logotipo que certifique a pureza ou a qualidade. Se o pacote não tiver selo, nenhuma garantia externa, a desconfiança deve ser total. Um café sem selo é roleta russa. Segundo, a data de torrefação.
Não olhe apenas a data de validade. Procure a data de fabricação. O café não melhora com o tempo. O oxigênio o mata. Prefira sempre pacotes fabricados há menos de 3 meses. Se passar de 6 meses, devolva o pacote. Pegue sempre os pacotes no fundo da prateleira. É lá que os funcionários colocam os estoques mais recentes. Terceiro, o teste tátil do vácuo. Se comprar café moído a vácuo, aperte o pacote. Deve estar duro como um tijolo de construção totalmente rígido. Se o pacote estiver mole, se sentir que se move sob seus dedos, não compre. Isso significa que o vácuo se perdeu, o ar entrou e o café está totalmente oxidado. Estará rançoso e sem aroma. Quarto, a lista de ingredientes. Leia com a atenção de um advogado. Deve estar escrito apenas café torrado e moído. Ponto final. Se vir termos como açúcar, caramelizado, cevada, cereais, chicória ou a menção genérica outros vegetais, fuja. Não é café, é uma bebida mista disfarçada. É legal se estiver escrito, mas não é o que você procura. Quinto, o teste da água em casa. Se tiver dúvida sobre uma marca nova, faça este teste simples. Pegue um copo de água fria. Jogue uma colher de pó de café na superfície sem mexer. Espere. O café puro contém óleos naturais, é hidrofóbico, deve flutuar por muito tempo e a água deve ficar relativamente clara. Se o pó afundar imediatamente como uma pedra ou se a água ficar preta instantaneamente como tinta, é um sinal forte de falsificação. Milho, sangue ou cevada torrada absorvem a água rápido e soltam o corante imediatamente. É um teste de física infalível. O que deve ficar claro hoje é que o mercado de café melhorou graças ao controle. Mas os fraudadores sempre tentarão voltar, pois o lucro potencial é enorme. Sua melhor defesa não é o preço alto. Pagar caro não garante a pureza. Sua defesa é a informação técnica. É a capacidade de ler um rótulo, entender a cadeia de produção e reconhecer os sinais de qualidade industrial. Você não precisa ser rico para beber café de verdade todo dia, só precisa ser curioso e vigilante. Este conteúdo é informativo e educativo, baseado em dados públicos de órgãos de controle internacionais. Não substitui uma análise laboratorial, mas te dá as armas para não ser mais vítima do marketing.